agora a gente vem num crescimento acelerado mesmo, porque assim, conseguir atingir a marca de 15 milhões, 18 milhões, 20 milhões, e a gente já está com 23 milhões de usuários. Eu acho que o Banco Central do Brasil é uma entidade regulatória, mas muito presente e que puxa a inovação, e ele vem sempre puxando e subindo a barra de todas as instituições. Como é que nasceu a 99Pay? A 99Pay, antes de 2020, ela já vinha com uma pequena operação junto com os motoristas parceiros, de ter uma conta, de oferecer um serviço financeiro para eles. Por que não, eu em vez de oferecer isso apenas para meus motoristas parceiros, por que eu não ofereço isso para todos os meus passageiros dentro do meu aplicativo e trazer essa desburocratização, trazer essa facilidade realmente para o meu público? R$ 4 bilhões e mais de 1 milhão de operações feitas de crédito. Esses são grandes números da 99Pay, que vem trabalhando a sua área, a sua vertical financeira da 99 e tem um histórico recente muito interessante. Hoje a gente vai conversar sobre essa verticalização financeira, como é que essa nova vertical foi criada dentro da empresa e vem tendo muito sucesso. No último ano eles tiveram as licenças para trabalhar também junto dessas operações, como a SCD e como IP, e também agora são participantes do Open Finance aqui no Brasil. Hoje a gente vai bater um papo com o Luiz Landgraf, que é o presidente da 99Pay, vai contar um pouquinho pra gente dessa história. Prazer te receber aqui, Luiz. Que é isso, meu caro. Na verdade, obrigado pela oportunidade de vir aqui contar um pouquinho sobre a história da 99Pay, o que a gente tem feito. Um grande prazer. Boa. Vamos começar do começo, então, porque a gente discute bastante sobre verticalização financeira, a gente fala que não é só mais criar uma fintech, você não pode mais só criar uma conta, e ao mesmo tempo a gente fala do poder do contexto, né? Em como que você está ali já próximo ao cliente, próximo à necessidade dele, faz toda a diferença. Eu queria entender um pouquinho justamente desse contexto. Como é que isso surge, como é que vocês decidem criar a vertical financeira da 99? Não, legal. É bom porque daí eu consigo contar para você um pouquinho da história de como é que a gente começou, na verdade, né? A gente está fazendo 5 anos de aniversário, então a 99Pay ela começou em 2020. Legal. Eu acho até interessante falar que, eu brinco que quando a gente vai falar sobre payments, de fintech e tudo mais, há 5 anos atrás, em 2020, a gente tinha eu falo que algumas coisas aconteceram em 2020. Uma delas foi a 99Pay, ela nasceu. A segunda foi a gente estava no meio da pandemia com o Covid. E o terceiro, o Pix. O Pix, na verdade, começou a operação em 2020 também. Então, eu acho muito interessante quando a gente olha, apesar de ser, poxa, foi ali agora 5 anos, faz pouquinho tempo, mas muita coisa nesse mercado já mudou e evoluiu. E aí, como é que nasceu a 99Pay? A 99Pay, antes de 2020, ela já vinha com uma pequena operação junto com os motoristas parceiros, de ter uma conta, de oferecer um serviço financeiro para eles, mas a gente olhou a oportunidade e falou, por que não, eu em vez de oferecer isso apenas para meus motoristas parceiros, por que eu não ofereço isso para todos os meus passageiros dentro do meu aplicativo, que daí eu consigo oferecer e trazer essa desburocratização, trazer essa facilidade realmente para o meu público. E aí a gente veio essa ideia de realmente de trazer facilidade, acesso, conveniência para esse público da 99, principalmente voltado ali para as classes B, C e D, mas um público que na época não estava tão bancarizado. Hoje em dia, quando você pega para ver o nível de bancarização pós-Covid, a gente já está batendo mais de 90%, 94% da população. Antes disso, era uma outra realidade lá, 2020. E a gente vem trazer exatamente essa ideia de desburocratizar, de trazer a facilidade no acesso. E aí a gente nasce como essa primeira conta digital dentro de um aplicativo de mobilidade. Então, acho que hoje muito se fala sobre super apps e tudo mais. Eu brinco que isso para a gente é um pouquinho mais fácil de falar, porque a gente já nasceu assim lá atrás. Sim. E aí foi toda essa trajetória de como é que eu vou fazendo esse crescimento, tanto de usuários quanto de funcionalidades, e entendendo o que melhor se adequa aos nossos usuários. Então, legal. Como que eu consigo fazer e servir bem esses meus clientes? E eu acho que é legal porque você, no início dessa operação, você também conhece muito bem seus clientes, né? Você tem informações proprietárias ali que vão te dar ali o quanto que eles já gastam por mês ou não com um determinado transporte, para onde que ele vai, enfim. Você falou um pouco das casas, mas assim, como é que... Eu queria entender um pouco dessa questão também de segmentação, né? Como é que era no início ali, definir esses recortes, aprender, porque a parte de crédito também não é trivial, e vocês começam num contexto de uma situação também no Brasil que não estava... Né? A gente não estava num momento
normal. Muito possivelmente, se você, no plano de negócio que talvez estivesse discutindo em 2019, ninguém estava levando em consideração o que aconteceria dali para frente, né? Eu acho que a 99P, ela nasceu bem nesse momento crucial ali de fintechs. A gente teve antes uma explosão de fintechs no Brasil, e aí ela nasce um pouquinho nessa onda, mas ela já pega o final disso, que é realmente a criação de Pix e tudo mais. Então, desde que a gente nasce, a ideia é, eu vou trazer serviços financeiros, então a gente vai realmente fazer o básico, eu vou trazer Pix, eu vou trazer transferência, pagamento de boleto, e eu vou começar a dar lucratividade para esse meu usuário para tentar trazer ele e fazer o básico que ele precisa ter para bancarizar. Então, esse foi o início, e acho que muito legal. Curioso falar de 2020 é que a gente estava exatamente no auge da pandemia. E em uma época que não existia Pix estava ainda em adesão, uma das maiores dores no meio desse contexto de pandemia era, por exemplo, pagar as corridas que eram feitas ali na 99 com dinheiro. Parece meio estranho falar isso hoje, mas na época, mais de metade das corridas eram pago em dinheiro. Caramba. E aí, quando você fala dinheiro, dinheiro era dinheiro. Tirar uma nota e pagar. E ainda mais nesse contexto de... a gente já estava com uma demanda e uma oferta reduzida por causa da gente realmente ter que ficar em casa e tudo mais. E aí, as pessoas que tinham que acabar se locomovendo nessa época ainda tinham que fazer eram dados, né? Mais de 50% usava o pagamento físico. Então, a gente veio exatamente com essa função, e é óbvio que isso a gente faz até hoje, que é isso, o usuário ele entra dentro da nossa conta e uma das coisas que ele consegue fazer é, obviamente, pagar a corrida utilizando o saldo da carteira. E eu acho que é legal, porque assim que a gente se perguntou como que era o business plan, eu acho que a ideia sempre foi tentar fazer alguma coisa, uma jornada natural, que fizesse sentido para o usuário de forma integrada. Então, primeiro, se eu sou a 99P e eu estou dentro da 99, obviamente que a primeira coisa que eu quero fazer é pagar a corrida. Então, eu vou tentar... Ter um primeiro desafio, talvez, de fazer o cash-in ali para ter o saldo e, a partir dali, trabalhar com ele, né? Exato. Aí, como que eu faço isso? Duas formas. Eu primeiro preciso incentivar ele a fazer o cash-in, então ele fazer o depósito na conta, e depois ele fazer o cash-out utilizando... Inicialmente, pode ser pensando assim, vou fazer o usuário meu pagar a corrida. Como que eu faço isso? Realmente a gente tenta dar benefício para o usuário. Que forma? Se ele deixa... um dos princípios da 99Pay, desde que ela nasceu, foi dar essa lucratividade para o usuário. A gente está até com uma campanha no ar que é vida remunerada, ou seja, eu tento fazer com que o dinheiro do meu usuário sempre renda e sempre esteja valendo mais se ele deixar com a gente. Legal. Então, desde a época a gente já tinha uma lucratividade acima do valor de CDI. Eu não sei se você lembra que naquela época tinha 200, 220. Então, era uma explosão alta. Depois, com a Selic subindo, a gente vai fazendo... Ele teve uma redução, isso do mercado como um todo. Mas, de qualquer forma, a ideia era, traz seu dinheiro. Se você deixar o seu dinheiro aqui, eu te dou liquidez diária. Então, inclusive, nos finais de semana, eu vou ter aqui essa lucratividade diária. E eu vou sempre estar acima do mercado. Essa foi o que a gente veio fazendo desde o nosso lançamento. E aí, o segundo ponto é, uma vez que você paga a sua corrida usando o seu saldo, eu também te dou um desconto de cashback na corrida. Então, eu tento incentivar os dois momentos. É o momento de você fazer o cash-in, ou seja, realmente fazer o depósito, e aí você fazer o cash-out, que é exatamente você pagar uma corrida onde você tem 1% de cashback em qualquer uma das modalidades hoje na plataforma. E aí, eu acho que o próximo desafio foi como é que eu começo a fazer cross-sell e como é que eu vou mudando os produtos que eu ofereço. Eu acho que aí sim entra muito mais de entender o público e falar assim, poxa, é isso, meu usuário ele tem o quê? Ele tem um celular pré-pago? Então eu preciso oferecer recarga e eu também vou dar um cashback no uso da recarga. Todo mundo paga boleto. Então, poxa, eu vou pagar boleto? Sim. Vamos pagar boleto. Então, como é que eu faço essa parte de contas e como é que eu também dou esse incentivo? Então, a gente foi pensando nesses cenários o que faz sentido. E acho que também uma parte importante que a gente sempre admite é o que não faz sentido. Então, você fala, poxa, a 99Pay hoje trabalha com cartão de crédito? A gente fala, não, a gente não trabalha com cartão de crédito. Porque nesse público, o que a gente está entendendo que a gente mais faz sentido é oferecer realmente a parte de Pix, oferecer, por exemplo, algumas soluções mais inovadoras como o Pix parcelado, utilizando aqui a função tem a parte do business de crédito. Então, como que a gente começa a fazer esse mix dentro do nosso ecossistema que faça sentido para o nosso usuário? Legal. E é legal até pontuar que essa solução do Pix parcelado é uma antecipação de vocês também
a existência do trilho que, enfim, tá para chegar aí também. Que estamos discutindo aqui no mercado como vamos fazer isso, exato. Né? Eu acho que é legal, eu acho que isso é um ponto muito legal de fintech. Fintech, normalmente, eu brinco que, estando nesse meio aí já há uns 10 anos, eu brinco que ela veio exatamente para entrar e tentar propor alguma coisa nova. Eu sou muito a favor do Banco Central, na verdade, eu acho que o Banco Central do Brasil é uma entidade regulatória, mas muito presente e que puxa a inovação. Você até comentou ali, falou, poxa, a Open Finance, o Pix em si, são 2 sucessos que eu enxergo no Banco Central e ele vem sempre puxando e subindo a barra de todas as instituições. E eu acho isso muito legal, porque no final do dia, quem é beneficiado com isso são os nossos usuários, que a gente tem que prestar um melhor serviço para eles. Uhum. Então, mas existe também o lado de, deixa eu como uma fintech, que eu consigo inovar e vou tentar me antecipar, e aí a gente consegue, em alguma associação ou em conjunto com o Banco Central, fazer uma discussão de como que a gente organiza isso, regulamenta, e aí vale para todo mundo e vira um padrão. Mas é legal que a gente está sempre subindo a barra dos produtos financeiros no Brasil. Existe esse espaço aí, esse sandbox para a gente tentar inovar, fazer e etc. E aí depois o Banco Central chega e vai delimitando ali para onde... Fala, né? Aqui não, vamos por esse lado aqui. Essa experiência deu certo, vamos replicar para todo mundo. Legal. E eu acho que quando a gente olha realmente o case, para mim o case de sucesso, tanto de Pix, o Open Finance eu sinto que agora ele está ficando muito mais forte, mas o Pix, que é mais difundido, é exatamente ter essa infraestrutura interoperável que você consegue fazer essa transferência fácil, numa mesma padronização, e que aí lhe deixa alguns pontos que você pode ir trabalhando, como é que eu vou inovar cada vez mais e como é que eu faço isso com o meu ecossistema dentro de casa. Em que momento dessa... Né, a gente está falando aqui do início e hoje está falando de 23 milhões de clientes. Em que momento dessa trajetória que você entra nessa jornada e em que momento que estava isso dentro da 99Pay? Tá, legal. A 99Pay, ela 5 anos. Eu estou trabalhando na 99 há 3 anos, mas não responsável por essa parte. Na verdade... eu brinco sempre assim, o que eu consigo contar dessa história, a gente veio com um crescimento mais, digamos assim, com mais uma experimentação realmente de entender o público, o produto e tudo mais nos primeiros anos. E a gente de verdade começa a acelerar, eu vou dizer... Eu entrei junto nesse momento ali, por volta de 2023. Quando está encontrando, vamos dizer assim, um fit ali para... Para saber, já entendi qual que é meu público, qual é o meu produto, como que ele funciona, qual é a dinâmica ali de atividade. Também. Exato. E aí, a gente começa a... Eu, particularmente, entrei na parte de estratégia na parte de estratégia e pesquisa com o cliente, Fiquei 7 meses com essa operação e depois eu entrei com a parte de head de estratégia e operações da 99Pay. E aí eu digo que foi um momento importante, então eu diria que ali 2023 a gente começou a investir mais pesado e a acelerar o crescimento. 2024 foi um momento muito importante para a gente, porque vem o momento de, a gente estava no processo de receber a autorização do Banco Central, tanto para trabalhar como uma IP, que é uma instituição de pagamento, então poder ter a conta digital, e a parte de SCD, que saiu também o ano passado. A única diferença é que a de instituição de pagamento, julho, a parte da Sociedade de Crédito Direto, ou SCD, que é o business de crédito, em novembro. E aí esses dois eu falo que formam o ecossistema ali de fintech, que é basicamente você misturar esse lado de payments, então o transacional de dia a dia, de pagar conta, de Pix e tudo mais, pagar corrida, enfim, e a parte do business de crédito, que é você, no momento que você precise de necessidade, preciso pegar um empréstimo e tudo mais, eu consigo ter esses dois universos coexistindo. E aí, desde o final ali do ano passado, com as 2 licenças, enfim, que a gente teve essas certificações, foi um marco muito importante para a gente segue investindo ainda mais. Então, por exemplo, eu acho que é um momento que é uma evolução da empresa. Você vai conseguindo fazer os pontos, as conquistas e fala, poxa, tive um marco importante, então agora eu tenho a licença, a autorização do Banco Central, agora eu consegui atingir a marca e aí agora a gente vem num crescimento acelerado mesmo, que é assim, consegui atingir a marca de 15 milhões, 18 milhões, 20 milhões, e a gente já está com 23 milhões de usuários. O que me dá uma garantia que, eu sempre brinco que se a gente continuar crescendo nessa velocidade,
me dá a certeza, é um marco importante, uma certeza que fala, poxa, nossos usuários estão confiando na gente e continuam aqui investindo. Continuam aderindo a gente. Agora, o nosso passo é exatamente investir e fazer com que o usuário comece... Acho que o maior desafio que eu diria para hoje é o usuário entrar e usar cada vez mais a nossa plataforma. Legal. São níveis que a gente tem. Valida o business, cresce de forma bem exponencial e acelerada. E agora a gente quer realmente trazer mais facilidade, mas ao mesmo tempo mais recorrência e mais utilização da plataforma. Hoje, para eu ser um cliente da 99Pay, o meu caminho, o meu funil de entrada é via 99 ou tem alguma forma de eu cair direto no 99Pay? Tem os dois. A gente tem o principal canal, que é o canal que eu brinco que faz sentido na jornada ali original, é você entrar pelo próprio aplicativo da 99. Então, você abaixa o aplicativo da 99, canto inferior direito, tem ali um 99Pay, você clica ali. A gente já teve até ano passado uma campanha que falava 99Pay, você já tem, é só usar. Qual que era a ideia disso? Na verdade, não é que você já tenha só usar, porque no final do dia a gente é uma instituição de pagamento, existe toda uma série de segurança que eu preciso dar. O onboarding do... É diferente, da minha plataforma de mobilidade, da 99 e da 99Pay. Mas o que a gente quis trazer sempre com essa ideia de é só usar, é porque tá ali. Então, você clica, obviamente a gente vai pedir para complementar o cadastro, que é basicamente o clássico de tira uma foto, faz uma selfie, mostra seu tira uma foto do documento, complementa seus dados. A gente faz toda uma checagem para entender que você é realmente você, porque no final do dia a gente está fazendo você entrar dentro do sistema financeiro. Sim. E uma vez ali dentro, pronto, todos os seus benefícios já estão liberados. Mas a gente faz isso de uma forma simples, fácil, e que ali, você clicou, você clica ali no canto inferior direito, você já vê que já aparece a tela, já vai ter seu saldo, você não vai ter um saldo, mas já fala, ó, quer começar a usar? Rapidinho você completa seu cadastro e você já está dentro do universo da 99Pay. Legal. E tem a opção, sim, de você ter o aplicativo se você buscar pelo aplicativo da 99Pay, ele também existe, então você consegue baixar, e eu acho que isso também faz parte da estratégia agora a gente sendo maior, tendo atingido esses grandes números e essa relevância, a ideia é que você possa escolher, eu sempre vou te servir do jeito que você achar mais fácil. Quer entrar pelo aplicativo 99? Tá lá. Quer baixar o aplicativo 99Pay? Também tá lá. Isso que eu ia perguntar, e ele é espelhado? Se você tiver o que quer os dois também, porque deve ter. Se você quiser os dois, deve ter uma não base tem problema. Aqui, por alguma razão tem os dois. Tem até alguns cenários de uso que o aplicativo da 99Pay faz sentido. Um simples é que, não sei se quando você pega o aplicativo da 99 e viaja para o exterior, por exemplo, a hora que você abrir ele lá fora, por uma questão de geolocalização, ele vai bloquear e falar, olha, você não tem como fazer uma corrida aqui porque eu não atuo nesse país. Sim. Por outro lado, da 99Pay não tem esse lado. Então, existe alguns cenários de uso, mas eu diria que, para o dia a dia, realmente, do nosso usuário, ele pode escolher qualquer um dos dois, que ele vai ter as mesmas funcionalidades nos dois. Legal. Bom, eu vou mudar um pouco, olhar para o lado de infraestrutura aqui. Eu queria que você contasse um pouco por quê. Bom, vocês têm 5 anos e a gente está falando aqui o período das licenças de, 1 ano e meio, arredondando aqui, próximo disso. E muita gente que está nos ouvindo também é curiosa com o processo da construção, porque você talvez vai operar com um parceiro, como é que decide, como é que define, faz sentido agora ter a licença, esse é o momento certo, por que foi agora? Mas eu queria ouvir um pouco da trajetória, um pouco desse lado, né? Como é que foi essa jornada de, você está fazendo mobilidade e daqui a pouco, cara, tem uma conta ali, aí você tem outros produtos e quando vê, tu tá com 23 milhões de usuários usando aquilo ali, cara. Não, perfeito. Olha só, a 99Pay, ela nasceu, como eu te falei, ela nasceu ali de uma... Inicialmente o business era, vou atender ao meu mundo ali de motoristas, e a gente tinha uma empresa parceira que fazia esse serviço. E aí, ao longo quando a gente decidiu virar para o lado de passageiros, a gente fez essa expansão, que foi onde a gente começou a aumentar a quantidade de usuários, e aí a gente fez a aquisição dessa companhia, e essa companhia ela virou a entidade legal 99Pay. Ah, que legal. Então, existiu esse momento ali de ter uma parceria estratégica com uma empresa que prestava esse serviço para a gente, como uma white label, digamos assim. Que ele fazia esse serviço, a gente adquire ela e aí nasce a parte da 99Pay.
Isso em linha do tempo, a gente está falando de... A marca 99Pay nasceu em 2020, essa aquisição ela se deu ali por 2022, final de 22, 23. Então, só que isso faz um fato curioso, que acho que você vai saber mesmo, Caro, que hoje você nascer uma instituição financeira é diferente de talvez você nascer uma fintech lá em 2017, 2018. Certamente. Então, na época que era o caso, você podia iniciar uma operação de uma instituição de pagamento sem ter a licença. E aí, eu acho que é só um fato curioso, é isso que eu acho que aconteceu com a gente. Como a gente adquiriu essa empresa, a gente veio num processo de licenciamento. Porque, inclusive, você possivelmente deveria ter... Bom, a partir do momento que você atingir determinados volumes, aí você tem que acabar de fazer o pedido de licença. E foi o que aconteceu. E aí, quando a gente teve essa aquisição, nasceu a entidade legal 99Pay, a gente ficou nesse processo de licença com o Banco Central. Então, e o nosso caso, especificamente com o Banco Central, foi um caso um pouquinho atípico, eu diria, porque a gente cresceu rápido e, ao mesmo tempo, estava nessa fase de licença. Então, a gente foi um processo que a gente fez em conjunto com o Banco Central e em várias idas e vindas que foram necessárias para a gente vir a licença que acabou saindo em metade do ano passado, e a SCD foi ali, a parte de Sociedade de Crédito Direto, veio como ali uma consequência na sequência. Mas eu diria que hoje em dia, pensando, a nossa história é um pouquinho diferente de se alguém estiver aqui olhando e falar, poxa, quero abrir uma fintech hoje. Como que eu faço? Cara, pior que nos grupos que eu tô, aparece o pessoal falando assim, tem alguém com uma IP para vender, ou uma SCD, alguém ainda tem uma IP não regulada, porque ainda tá nessa legislação que tá na fase pra vender. Ele fala assim, caraca, eu não sabia que era ainda, mas assim, é tão quente o mercado, tem gente que ainda hoje, enfim, opera, abre a licença e depois, num determinado momento, acaba vendendo, assim, isso não é algo relativamente comum até, assim. É algo que em fintech, eu acho que teve um boom ali de explosão realmente de fintechs, vai de 2014, por aí 2018. Hoje você enxerga menos, não é um mercado que tem, mas ele ainda existe, ainda carrega isso sim. Que a ideia é você ter uma operação, você nasce ali como tira a licença de instituição de pagamento, cria uma parceria e ao longo do tempo tenta fazer essa parceria, que pode ser uma parceria inicialmente operacional ou uma JV, uma Joint Venture, para ela virar uma aquisição e aí seguir. E é engraçado que o perfil mudou, porque você tinha muita nascendo para atender o público final, né? E agora você vê muito mais, talvez, de B2B. Então o pessoal nasce, vou virar uma ITP, porque eu quero atuar no Open Finance, eu quero fazer isso, aquilo e tal. Então é interessante ver essa maturação do mercado. Eu acho que o mercado foi mudou, evoluindo, né? Assim, de novos caminhos. É isso, você pode ser uma iniciadora. E aí, com isso, você vai fazendo essa conexão. A gente viu há pouco tempo atrás, agora Porque existe todo, nesse lado regulatório, essa escadinha, né? Eu viro primeiro uma IP, depois eu tiro uma licença de SCD, depois se eu quiser começar a fazer a parte de investimentos, eu consigo tirar uma licença de sociedade de crédito, financiamento e investimento, uma SCFI, até um banco comercial mesmo. E eu brinco que a gente vê o mercado se movimentando nisso, mas ao mesmo tempo que eu acho que ele se torna mais dinâmico e competitivo. Acho que a gente teve, há poucas semanas atrás, a gente teve uma regulamentação que falava que agora SCFIs podem ser IPs também, eu não preciso de duas licenças, eu preciso só de uma licença. Então, eu acho que existe hoje em dia, o mercado, ainda existe essa prática, mas o mercado ele se tornou um pouquinho mais complexo, o que é bom. Ele se torna um mercado altamente regulado, o que é talvez às vezes difícil, porque para você criar, não é tão simples criar uma instituição de pagamento. Você precisa ter um capital mínimo requerido, você precisa fazer um investimento, é um investimento grande. Então, eu brinco que é meio difícil. Se você não simplesmente tirar uma ideia e falar, tive uma ideia, vou abrir uma instituição de pagamento. É mais complexo que isso. Mas aí tem um veículo do Bank as a Service, por exemplo, para você testar. Mas existem, o mercado se configurou e existem soluções hoje que é isso. Existem mais possibilidades, eu diria, do que existiam antigamente, que era isso, você é uma IP, ponto. Sim. Não, e é bem legal ver essa mudança, porque realmente mostra uma outra maturidade, assim, essa onda. Então, na minha cabeça, esse monte de empresas de B2B, elas vão, à medida que essas tecnologias vão melhorando, né? O Open Finance está melhor, já tem a família do Pix está toda de pé, e etc. Eles vão
na minha visão, possibilitar a próxima geração de fintechs B2C, que daqui a pouco o ciclo do dinheiro volta, etc. E aí a gente vai acompanhando essa parte da economia. E é legal ver como... Eu sempre gosto de... Quando você comentou, poxa, Open Finance, como você vê que também os ecossistemas eles estão se misturando. Então, antes a gente tinha, na minha cabeça, Pix e Open Finance andando muito de forma paralela. Agora você já começa a ver cenários de, eu quero fazer um Pix automático, com o lançamento que teve do Pix automático. Sim. Eu quero fazer uma jornada do Pix automático dentro do Open Finance. Ano que vem a gente vai ter Pix NFC. Então, como que eu faço essa parte dessa inovação, mas eu também vou ter a integração com o Open Finance? Então, esses universos que antes eram mais separados, eu enxergo que eles hoje vão se misturando um pouco mais em jornadas diferentes, mas que fazem, que dependendo da jornada, dependendo do usuário, eu tenho uma jornada que faz mais sentido para ele ou não. Ainda falando de infraestrutura, eu queria entender um pouco também desses casos, assim, o que tem disponível hoje, dessas inovações que vocês estão olhando. Então, por exemplo, para concessão de crédito, vocês estão, por exemplo, consumindo dados de Open Finance, outras fontes, faz sentido, ou Pix, o que já está no roadmap, o que já foi. Eu queria entender um pouquinho desse lado também, o que já tem aí, enfim, que vocês estão utilizando aí para atender o cliente de vocês. Eu acho que quando a gente fala nessa parte de infra, tem o básico ali de eu vou ter meu core banking, vamos supor, no business de crédito, eu preciso preciso ter um motor de crédito importante. E aí, eu brinco assim, o básico é isso. Existe o clássico, que eu vou fazer, por exemplo, em crédito. Eu vou ter a conexão com birôs de crédito, Sim. Eu vou pegar esses dados de mercado e tal. E aí entra a parte mais legal de... Quando eu tenho dois ecossistemas, um de payments e um de crédito, eu começo a usar meus dados internos de payments para crédito. Obviamente que acho que você comentou no começo, você falou, poxa, mas você está dentro de um ecossistema maior. Eu falo, sim, isso é verdade. Isso me dá um diferencial não só de aquisição de clientes ou de sinergia ali de pagamento, mas também de uma questão de dados mesmo, de conhecer melhor meu usuário e poder utilizar isso dentro do meu motor de crédito e tudo mais. Uma coisa que eu sempre venho comentando é que todo mundo vem falando, que eu brinco assim, é uma coisa que... A inteligência artificial, todo mundo fala, tá na crise da tal, porque eu uso, tô lá, eu crio um prompt e tudo mais. O que eu enxergo, na verdade, o que eu enxergo de inteligência artificial ela já existe há muito tempo. O que a gente está enxergando agora, a explosão, é exatamente a inteligência artificial na parte de você ter uma conversa com ela, nessa forma de criar prompts e aí numa interação mais fácil. Mais gente consegue ter o benefício dela de usar, mas a inteligência artificial em si, de linguagem, de dados e tudo mais, de programação, a gente, tanto na 99 quanto na 99Pay, usa isso já há um tempo. A parte de, por exemplo, business de mobilidade utiliza, a parte a 99Pay, quando a gente pensa no lado de, talvez um pouquinho mais dentro da nossa cozinha, de prevenção a lavar dinheiro, a parte de análise de antifraude, ou ainda na parte de crédito mesmo, a gente já vinha utilizando. O que eu acho que a diferença que hoje em dia muda talvez um pouco do passado de novo, se a gente voltar lá para 2020, provavelmente a gente ia ter que, quando você quisesse ter uma aprovação de crédito, você tinha que rodar a base. Sim. E essa base de riscos rodava uma vez por ano. Então, se você não foi aprovado nessa base, espere, daqui um ano você volta para saber se você está aprovado ou não. Ao longo do tempo, o que eu enxergo? Que esse período vai cada vez diminuindo. Então, era uma base que era rodada uma vez por ano, depois era uma base que era por 6 meses, 3 meses, e o que a gente está tendo hoje é essa base ela tendendo a ser quase real time, mas é isso, eu vou fazer uma análise e eu consigo te dar uma oferta personalizada que faça sentido. Eu brinco que hoje a gente está sofrendo ao contrário. Às vezes eu faço uma pré-análise contigo, e aí, quando você vai fazer isso depois de sei lá, 1-2 semanas, você vai... Porque é um universo dinâmico. Você pode ter sido negativado ontem. E eu vou fazer uma reanálise ali para você, eu te dou, às vezes, um limite menor do que eu tinha falado. Você fala, poxa, o que aconteceu, mas eu não tinha... Você acabou de me falar há 4 dias atrás que eu tinha um limite aqui de R$3.000. Eu fui fazer agora, você só me deu R$2.500. O que aconteceu? Porque realmente a gente está diminuindo o espaço de análise. E eu acho que isso... Se eu dizer que de hoje para o futuro, vale a pena, mesmo que seja uma fintech grande ou alguma fintech que está começando, vale olhar como você consegue utilizar dessa parte de inteligência artificial, de dados e tudo mais,
dentro do seu dia a dia para agilizar e tentar personalizar as ofertas o máximo possível para o seu usuário. E é legal que, assim, esse ano também marca a volta do grupo do ecossistema também no ramo de delivery, né? E imagino que essas vão ser informações também riquíssimas ali para ajudar a compor isso, né? Porque você conhecendo ainda mais o usuário com outro tipo de informação dele ali, imagino que, eventualmente, se hoje vocês têm uma demanda muito maior do que vocês aprovaram, você consegue aproveitar um pouco mais desse potencial, né? Não, exato. Eu acho que quando a gente... Vou voltar ali no conceito... Eu falo que a gente já nasceu dentro desse conceito de super app. O fato de estar dentro desse ecossistema... É óbvio, tem toda uma questão de LGPD, que a gente pede consentimento, porque no final do dia eu preciso falar, olha, você me autoriza a passar esses dados e tudo mais. Mas isso dentro do nosso ecossistema facilita exatamente eu fazer talvez análises que não fossem tão triviais. Então e quem está procurando crédito, geralmente ele tem um interesse, assim, cara, eu quero até que você olhe, por favor. Por favor, aceite meus dados aqui, mas a gente tenta fazer isso de uma forma natural ali dentro do ecossistema. Eu sempre brinco que o que eu deveria ser, eu preciso ter facilidade para o meu usuário, eu tenho que ser transparente com ele, ou seja, eu vou mostrar as taxas de forma clara, ele precisa saber quanto que ele vai pagar e tudo mais, mas a complexidade do meu negócio, ou seja, a minha cozinha, eu não precisaria deixar ele saber o que eu estou fazendo aqui dentro, no sentido de, poxa, eu vou conseguir integrar com o Birô, com os dados, com os meus próprios... Entender, por exemplo, esse é um usuário que vai muito para o aeroporto e ele também sempre pede esses tipos de restaurante. Eu consigo fazer alguma correlação entre esses dados e entender, talvez, e juntar isso com informações, então, que eu tenho em payments e do mercado e ter um score que seja mais assertivo para ele do que se eu não tivesse essas informações. Então, dá para brincar com isso e eu acho que é um diferencial. Tanto nessa jornada de crédito, e eu volto também por outro lado, a parte de payments também. A ideia, eu brinco que aquela ideia original lá de 2020, coloque seu dinheiro aqui, ele rende mais, e aí você paga a sua corrida. É óbvio que dentro do nosso ecossistema isso vai acontecer também para o business de food. Então é isso, você quer pedir uma comida? Deixa seu dinheiro rendendo, ele vai render a 110% do CDI. Você tem uma lucratividade maior do que o mercado, e além disso, a hora que você for usar esse dinheiro, eu vou te dar um cashback porque você está usando ele dentro do meu ecossistema, seja para pedir uma corrida, seja para pedir um delivery. Legal. Do ponto de vista de growth, você foi contando aqui a trajetória, né, e teve alguns momentos-chave que você consegue identificar que deram essa diferença para você chegar nesse número hoje aí de 23 milhões, assim, não sei se... Porque... até pelo prazo, é um crescimento rápido e foi uma trajetória contínua, não foi? Você falou que teve um período mais de testes e depois uma certa rampagem, né? Eu diria que ela é quase uma curva mais exponencial, vamos dizer assim. Dos anos de 2020, 21 e 22, ela era um crescimento moderado. Como eu te falei, a gente teve ali uma aquisição da empresa. Quando a gente teve esse momento, a gente começa ainda, obviamente, a fazer vários ajustes internos de reestruturação, de time, equipe, entendimento de produto e tal. E aí a gente começa a investir. E aí, eu acho que é tanto um momento... as coisas nesse sentido convergem. Assim, é tanto um investimento em equipe, eu vou trazer mais gente para ter mais pessoas com know-how e conseguir dar esse crescimento interno da empresa, quanto investimento em marca. Então, por exemplo, antigamente, em 2020, você via pouco a 99Pay em mídias. Então, por exemplo, as primeiras vezes que a gente foi realmente forte, mais para fora do nosso ecossistema da 99, foi o ano passado. Então, a gente começa a ter investimento em out of home, em investimento em mídia, em TV aberta. Também tem mais produtos para oferecer do que talvez antes. Né? Do que no comecinho. Então, assim... Eu acho que os principais marcos que eu diria foi... O ano passado a gente começa muito mais forte, tanto com... A licença é um marco super importante de reconhecimento para a gente, como uma instituição certificada pelo Banco Central. Eu acho que isso... Eu brinco que, talvez para quem não é de fintech, sabe? Você fala, puxa... É difícil você conseguir aquela licença. Sim. Às vezes as pessoas não sabem, uma IP, será que eu posso deixar o dinheiro ali dentro ou não? Eu falo, poxa, gente... eu gosto de fazer um parênteses, todo mundo brinca e fala assim, isso tem fundo garantidor de crédito, que virou um negócio que as pessoas sabem. Aprenderam isso aí. Gente, para ser uma IP, todo o dinheiro que você deixa dentro de uma IP, eu preciso deixar depositado numa conta ou do Banco Central ou num título público.
Eu não posso usar aquele dinheiro como um banco para alavancar e dar um crédito. Não, o dinheiro está guardado. Então, para eu ter uma operação, eu preciso ter o seu dinheiro de depósito guardado, mais um dinheiro meu... Que pode vir de um FDIC, pode vir de outra coisa. Que ele vai ser para a operação. Não, esse dinheiro tem que ser próprio, de capital próprio, para fazer a operação. Então, você fala, poxa, eu tenho duas estruturas aqui no business de payments. Aí, sim. Crédito a gente pode entrar com FDIC e tudo mais. De ter fundo. Esse dinheiro aqui, você não pode emprestar ele. Eu não posso mexer, não. É o dinheiro que não sai dessa caixinha aqui. Porque eu não tenho a licença, mas ao mesmo tempo o Banco Central me dá essa certificação e fala, olha, você está cumprindo com toda a regulamentação para ser uma instituição de pagamento, de ter uma conta digital, seu dinheiro está lá reservado e aí... Então, esse foi um marco, eu diria, muito importante para a gente. Legal. E aí, eu acho que é uma série... Eu falo que as coisas convergem, porque é isso. Então, a gente assume numa estratégia de operações mesmo, de trazer mais usuários, de conquistar novos clientes, de trazer mais casos de uso para ele. Ao mesmo tempo, a gente adquire a licença, investe em infraestrutura. Então, eu diria que o momento... Ano passado foi um momento de aceleração e a gente continua. O que eu diria que é o foco, por exemplo, para agora? Porque ano contra ano... Por isso que eu falo que no último foi mais acelerado. A gente cresceu 45% em usuários nos últimos 12 meses. Numa base grande. Numa base grande, o que é mais difícil. Eu falo, você quer continuar fazendo? Eu falo, sim. Mas o meu desafio hoje é, primeiro, eu ainda preciso investir em infraestrutura. Porque, querendo ou não, é isso. Eu tenho uma base de clientes grande, eu preciso continuar crescendo. Eu tô ali, eu preciso... É isso, a gente tirou a licença, por exemplo, de SCD. Então, eu preciso efetivar o meu primeiro... FDIC utilizando a minha licença. Então, existe um investimento grande em infraestrutura. Eu preciso focar agora legal, eu tenho relevância. Eu estou entre as top 15 instituições do ranking lá do Banco Central, ou ainda, se a gente olhar tirando bancos, a gente é a 7ª já a maior instituição fintech do país. Eu falo, poxa, legal, crescemos. Agora, o que eu quero? Agora eu quero trazer mais usabilidade, frequência para os meus usuários. Vocês olham o indicador, por exemplo, do quanto eles estão usando para pagar a corrida versus para outras coisas? Porque eu acho que pagar a corrida é legal pra caramba, mas se ele está usando para outras coisas, é um sinal positivo também de que aquilo faz parte da vida dele, né? É exatamente isso que a gente quer agora fazer, o cross-sell entre nossos produtos. Então... É natural que a primeira coisa, às vezes, que a pessoa olha e entra aqui é para pagar a corrida que tá... Porque já 99 Pay, legal, vou pagar a corrida, entendi. Mas é exatamente, então a gente oferece... E aí, eu acho que a parte de dados ajuda um pouco para entender o que cada um tá mais propenso a fazer ou não. Parece simples, mas tem muita gente... Por exemplo, eu vou oferecer recarga, eu vou oferecer boleto, Pix. Talvez eu estou vendo que você não está terminando uma transação de Pix. Será que eu não ofereço um Pix parcelado? Então, existem essas estratégias que a gente faz aqui de growth para entender. E esse é o principal, acho que, foco desse ano. Infraestrutura, cross-sell entre os nossos produtos e serviços. E aí, terceiro, o business de crédito, que a gente vem crescendo porque a gente enxergou ali uma oportunidade de... ter um melhor motor de risco e, ao mesmo tempo, uma necessidade que... Crédito é uma necessidade que existe no Brasil inteiro, mas como é que eu consigo dar o volume certo de dinheiro para o meu usuário que faça sentido? Eu não quero também que ele se afunde ou que aconteça... Eu não quero deixar uma inadimplência, mas, ao mesmo tempo, eu quero ajudar num momento de emergência. Sim. Eu acho que... Teve uma outra pesquisa legal que a gente fez... com o Instituto Locomotiva, que 73% da população bancarizada não tem uma reserva de emergência. Então é isso, a gente quer estar ali para, poxa, deu algum ruim, vem cá, eu te ajudo nesse momento que é importante para você, que é crítico, mas ao mesmo tempo eu não quero também te afundar numa dívida. Então, ao contrário, eu quero que você tenha educação financeira, digamos assim, para conseguir se estabilizar e seguir. Muita gente acaba pegando... alguns créditos para pagar outros mais caros também, né? Então acaba acontecendo isso. Eu tenho alternativa a um a outro que eu tenho contratado que está mais caro para tentar diminuir ali o valor dessa dívida. Eu sempre digo para usuário que tiver nesse rolo, às vezes eu tenho 1, 2, 3 empréstimos diferentes, porque é isso, vai aparecendo, vai pegando. É meio que... Essa é uma... Eu não diria que esse processo é ruim, não. Eu diria que é válido. Mas desde que você consiga matar todos eles, concentra num onde tiver... Eu falo isso... Espero que se a pessoa for olhar 99 Pay seja o melhor, mas se não, coloca o dinheiro em um único empréstimo e aí com isso, de verdade...
Para ganhar um prazo, um fôlego para conseguir resolver. Né? E concentra ali naquele ali. Eu acho que essa é uma estratégia válida para, às vezes, quando você tem 3 ou 4 empréstimos que estão vencendo, você não está sabendo como pagar, como gerir, às vezes paga um, atrasa uma parcela, unifica eles, coloca eles no empréstimo só, e aí uma vez que ele tiver um só, garante que você vai conseguir pagar aquelas parcelas. Então, vê como que o prazo e o tamanho da parcela que cabe no teu bolso e vai fazendo isso. Essa é uma boa, uma dica fácil, mas que funciona para você conseguir sair, às vezes, dessa bola de neve que é pega o empréstimo, pega outro. Quando que foi a primeira operação de crédito que vocês fizeram? Novembro de 22. 22. E aí também, eu queria entender um pouco mais desse produto. Eu sei que vocês fazem bastante pesquisas com os usuários também, para entender como é que foi essa primeira operação para agora, assim, se mudou. Imagino que, né, muita coisa deve ter sido aprendida nesse formato, mas, cara, para onde foi mudando o perfil? Já vi nos números lá que o ticket médio é por volta de R$ 2.500, enfim, mas pode variar bem. Queria ouvir um pouquinho mais dessa história também. A ideia foi... Eu acho que o business de crédito, nessa parte de crédito, foi mais certeiro. A gente já tinha uma ideia de... Poxa, que daí faz sentido... Eu preciso fazer algo que faça sentido para o meu público. Então é isso. Se eu vou fazer um empréstimo pessoal sem garantia, eu não posso oferecer um valor muito alto que eu não vou conseguir ter Então, o colateral, a pessoa vai conseguir pagar. Então, eu já estou mais focado. O que eu acho que a gente foi fazendo é acertando o público, assim, nosso público, principalmente classe C, de 26 a 45 anos. Então, já tinha essa ideia. Eu acho que a ideia é realmente ir segmentando internamente a nossa base e entendendo, mas no business de crédito foi mais confirmações de que a gente estava acertando do que algo que foi mais amplo e já falando, não sei para que público eu vou dar crédito ou que tipo de crédito. Foi um business muito mais orientado, assim, de, poxa, essa é minha base de usuários, esse é o perfil da minha base. Deixa eu entender um pouquinho mais. Obviamente, a gente fez uma série de pesquisas internas e pesquisa desde qualitativa, quantitativa, de entender a experiência do usuário, de onde ele tinha acesso a crédito. Mas então, esse sim foi um lado de estudo que a gente fez antes de lançar o produto. E acho que depois. E aí a gente já tinha ideia de o que a gente queria lançar. Aí entra mais numa fase de como. Porque, obviamente, a gente tem que melhorar e tem que melhorar vários pontos. Então, a gente vai entendendo... Mas, por exemplo, hoje o usuário ele consegue entrar ali na nossa plataforma, ver que ele tem um crédito pré-aprovado. Então, o pré-aprovado é importante para o nosso usuário. A gente descobriu isso ao longo do tempo. Ou o usuário nosso, ele entra na plataforma e ele consegue já fazer uma simulação. Em vez de ter que fazer um super cadastro para depois fazer. Então, a gente entendeu que trazer essa jornada já da simulação antes é mais interessante para ele do que, às vezes, você ter que fazer todo um cadastro para conseguir entender. Por estar dentro da plataforma também da 99Pay, isso ajuda. Então, acho que foi uma série de... A evolução, eu diria que foi mais uma lapidação e deixar o produto melhor. E aí, conforme a gente vê que está dando certo e eu acertei meu público-alvo... tenho meus níveis de inadimplência que estão melhor do que o mercado, consigo ir acelerando mais. Porque é isso, eu brinco sempre assim, o business de crédito, o universo de emprestar dinheiro, ele tem uma demanda infinita. Se você abrir ele... Nossa, se eu abrir agora aqui, a gente enche essa rua aqui. A gente consegue emprestar o problema é realmente você direcionar ao usuário. E é isso, acho que o foco que a gente sempre teve eu vou dar dinheiro para quem precisa, mas também alguém que consiga... não é só uma questão de quero deixar o ponto baixo, eu quero deixar minha inadimplência baixa. Realmente eu quero emprestar dinheiro para a pessoa conseguir usar e conseguir usar ali no momento de emergência ou no momento de mudança de carreira. Por exemplo, quero investir, quero abrir meu negócio ali, então eu vou precisar desse dinheiro, que seja um pouquinho, mas eu vou abrir começar ali uma empresa para depois me profissionalizar. Quero fazer um curso, ou ainda assim, quero fazer uma viagem. Tem diversos cenários de uso, mas que a pessoa use e consiga pagar, e aí, se precisar, ela pode contar com a gente outras vezes. Legal. Eu queria saber um pouquinho dessa dinâmica do produto. Então, quando ele vai lá fazer essa simulação... Até quanto tempo ele recebe esse dinheiro? Qual que é o prazo para pagar? É um prazo, enfim,
mais flexível, não é? Queria entender um pouquinho mais dessa dinâmica, se tem uma coisa diferente, entender um pouquinho como é que é isso. A dinâmica, basicamente, o que eu falei, talvez é isso. Você já entra, você já consegue fazer uma simulação. Você fazendo essa simulação, vendo ali, você vai ajustar. Poxa, deixa eu ver se eu quero tentar fazer isso, se a minha parcela cabe no meu bolso, se o valor total cabe. As parcelas são, tipo, 30 dias ou eu tenho alguma alteração? Porque eu fico pensando na cabeça, talvez, aqui, do início, que é a do motorista. Às vezes o motorista, ele recebe semanalmente, sei lá. E aí eu não sei, o crédito, ele já vem com esse prazo para ele pagar parcelas a cada 30 dias? Ah, não, sim. Você vai pagar a parcela que você pode fazer, você pode pagar, por exemplo, eu quero pagar em 6 meses, eu quero pagar em 1 ano. Então, você consegue ajustar esse fluxo. Valor também, existe um valor máximo, então é isso, você não vai conseguir pegar um empréstimo de 10 mil reais. Mas você fala, poxa, eu estou precisando de 3 mil reais, deixa eu ver se eu consigo um empréstimo de 4. Aí você já roda a simulação, a gente já vai trazer uma versão para você falando assim, olha, você tem aqui você consegue ter pré-aprovado, a gente olhou aqui que você consegue ter 2.500. Então tem 2 caminhos. Um é o usuário que ele entra no nosso aplicativo e testa pela primeira vez. Pode você falar, se você fala, ô, Gabriel entrou lá e falou, deixa eu ver aqui quanto é que eu tenho. Aí você faz a simulação, eu já vou te dar um valor. Então é isso, eu vou te falar que você recebeu alguma comunicação nossa, porque eu já entendi que talvez você seja um cliente potencial, e eu te mando uma comunicação, seja em app ou e-mail, falando assim, olha, Gabriel, você tem R$ 3.632 de crédito pré-aprovado. Entra lá, você entra, faz essa simulação, a gente revisa isso online, na hora contigo. E aí, as etapas são, uma vez que você tem esse valor, você vai pedir esse crédito e a gente normalmente responde em 24 horas, até se o crédito foi aprovado, você já consegue sacar o dinheiro. Então, é um processo curto e fácil que a gente deixa. E é isso, óbvio, se você tiver faltando alguma questão de documento, tudo mais, a gente faz isso, mas a experiência ela tem que ser fluida e rápida. Então, eu sempre brinco assim, poxa, em 24 horas você deve estar com o dinheiro na sua conta. E o pagamento, ele é feito num boleto, num QR Code, ou débito direto na conta? A gente faz boleto Pix inteligente de pode puxar da outra conta para pagar aqui também. Não, também. a gente está hoje com boleto e Pix. A gente está a forma de pagamento, tanto pagamento quanto antecipação de parcelas, a gente tem na modalidade de boleto e de Pix. A gente está exatamente agora trabalhando para fazer mais integrações e conseguir fazer isso mais fácil ainda. Onde fazer cobrança. Mas hoje em dia é o clássico, você pode pagar um boleto, a gente gera um boleto, você paga, ou você pode pagar com Pix ele também. Porque imagino que deva ter, desse tipo de caso, muita inadimplência por desorganização ali mesmo. Esqueci de pagar o boleto. Eu acho que, por isso que eu falo que a licença ela é importante para a gente. Uma vez que a gente conseguiu tirar a licença e está criando toda essa infraestrutura de crédito, a parte da licença só em si é bom por causa de ser uma chancela, mas ela também abre possibilidades para a gente investir nessa parte de infraestrutura e criar outros mecanismos que facilitem e não ter que ainda depender, por exemplo, de você ter que pagar o boleto e aí você esqueceu de pagar o boleto e aí você fala, poxa... Porque existe toda aquela estrutura atrás disso. Então, se você não paga o boleto, tem uma estrutura de multa, tem cobrança, tem o meu escritório de cobrança. Aí ele vai te ligar, fala, pô, atraso, eu só esqueci o dia. Você falou, poxa, esqueci aqui de pagar o meu boleto. Então vamos renegociar. E tem todo o processo de renegociação. Então, sim, eu acho que no futuro a gente vem pensando e já trabalhando, pelo menos dentro de casa, mas a gente pretende trazer isso depois para o público, exatamente como que eu melhoro alguns... É isso que eu digo que a gente vai lapidando. Poxa, meu pagamento ainda está simples, boleto, eu preciso pagar o boleto. Eu quero tentar outras funcionalidades que eu consiga facilitar e deixar mais transparente esse processo para o meu usuário. Legal. E para você, do ponto de vista de carreira, como é que foi essa trajetória e assumir essa posição aí na 7ª maior fintech do país, cara? Cara, é uma satisfação, na verdade. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, na verdade, de conseguir estar aqui nesse momento super importante para a 99Pay. Então, eu acho que, se eu falar um resumo de elevador assim, de 30 segundos da minha carreira, basicamente eu fiquei 7 anos trabalhando junto no Grupo Santander, então na parte de adquirência. Então, eu sempre brinco que quando eu saí da faculdade, eu não fiz faculdade falando, nossa, eu queria trabalhar com maquininha de cartão de crédito. Foi algo que eu descobri ali no meio e falei, poxa,
foi lá, saí, entrei, mas é um mercado muito dinâmico. Então, quando você... Eu brinco que eu fiquei meio viciado nisso, porque é um mercado que, o mesmo universo de cartões, ele é um mercado que cresce 2 dígitos, mesmo na pandemia, ele continuou crescendo a 2 dígitos ano contra ano. Então, é um mercado que cresce e sempre está trazendo muita novidade. E, além disso, muita inovação. Então, o tempo... Eu brinco que eu peguei ali a época de interoperabilidade, que uma maquininha não aceitava e outro. Então, eu pude passar por essa etapa de agora todas as maquininhas aceitam tudo. E aí, entrar na 99 Pay e também começar a assumir essa parte de que o meu mundo antigamente era só adquirência, cartões. Então, eu fazia essa parte de planejamento estratégico, planejamento comercial, do lado da adquirência, ou seja, das maquininhas de cartão, de crédito e tudo mais. E aí, migrei aqui para um lado de uma conta digital para ter esse escopo um pouquinho maior. E aí, eu digo que foi uma feliz surpresa, na verdade, de conseguir entrar aqui e entrar numa empresa exatamente que estava construindo esse lado que talvez eu conhecia um pouco menos. Mas de ter essa oportunidade, essa experiência de como que eu trago o usuário, como que eu consigo manter um ritmo de crescimento acima do mercado, que já é um mercado que sempre está crescendo e sempre vai trazendo nova inovação, regulamentação e tudo mais. Legal. E vocês têm bastante intercâmbio, por exemplo, ou conversas com outros países do grupo que, sei lá, olha, tá indo tão bem esse negócio, de repente a gente quer aproveitar, ou tem outros países que também seguem uma estratégia parecida e vocês fazem esse benchmark? Eu diria que no universo de mobilidade até tem mais. Mas, especificamente, o universo de fintech é muito... O business de fintech ele é muito específico localmente. Então, quando a gente fala de Brasil, é mais complexo a gente falar de... Pix, Open Finance, essas coisas. Ele é completamente diferente em outros lugares onde o grupo tenha algum... Mas vendo o número, o pessoal deve ficar curioso. Cara, o que eles estão fazendo no Brasil ali que está movimentando? Mas eu diria que isso sempre... Eu diria que isso talvez seja mais uma relação Brasil mesmo do que qualquer outro ponto em relação a isso. Eu diria que o fato de... É isso. Quando eu brinco que o mercado de, por exemplo, cartões cresce a 2 dígitos, é um negócio Brasil que é impressionante. De verdade, eu realmente acho que nessa parte de meios de pagamento, de finanças, o Brasil é um mercado super desenvolvido, competente e ainda que segue evoluindo e crescendo muito rápido. E acho que é por isso que, eu vou voltar ali na pergunta anterior, é por isso que eu nunca saí, acho que desse mercado, desse é algo você que... Você entra sem saber onde está entrando, mas depois que você não fica consegue, viciado porque ali, né, isso, se você olhar se você me perguntar qual é a sua expectativa, não me faça a pergunta, qual que é a sua expectativa da 99Pay por aqui 5 anos? Eu falo, cara, não sei. Não sei no que sentido de, não, quero estar nas top 5, nas top 3, isso eu consigo dizer. Agora, se você me perguntar, poxa, o que você enxerga de evolução? Eu falo, ó, o máximo que eu consigo te dar são 2 anos. Porque depois disso, é isso. Se 5 anos atrás eu estava começando o Pix, você imagina o que tem daqui 5 anos para frente. Exato. E tá havendo muita mudança, porque você fala, para mim, uma mudança radical que a gente vai ter com o Pix parcelado, porque ele abre a oportunidade ali de, enfim... de olhar para os spreads, tem muita coisa que muda de infraestrutura, você vai ter recebível de Pix, vai ter registradora disso, antecipação de Pix, cara, tudo isso vai passar... Onde vai ser isso? Vai ser na CIP, na SEC? Exato. Tudo isso vai entrar na pauta. E, obviamente, também o automático, que pode facilitar muito aí a vida na hora de fazer as cobranças, enfim, acho que vai ter bastante coisa legal aí surgindo. Mas, quando... olho para frente, eu tô pensando também no lado de vocês, do lado desse super app, né? Então, a partir do momento que você também, cara, volta com a parte de delivery, dentro do 99Pay, vocês têm olhado para outros serviços, óbvio, né? Dentro do que você puder compartilhar, o que também chama atenção para ajudar a dar mais conveniência para esse público, assim, ou para onde você imagina que isso possa ir, sabe? Eu sempre digo que, apesar de ser algo... a gente não foge muito do básico, sendo muito sincero nesse ponto. Se a gente fala, poxa, o que você vai ter dentro de um super app? Realmente, o foco que eu quero dar é pegar meu usuário e servir ele no máximo de vezes que eu consiga, que faça sentido para ele. Então, preciso pegar um carro, vou usar o 99. Vou precisar pedir uma comida, vou usar o 99Pay. Poxa, preciso pagar um boleto, vou pagar usando o 99 Food. Depois preciso pagar, vou usar o 99Pay. Então,
criar essa rotina de uso de dia a dia, de estar mais presente no dia a dia, acho que é a fundação. Depois disso, entra o nível... O próximo passo é o que a gente já faz, é isso. Eu vou criar ocasiões que eu consiga usar os dois ao mesmo tempo. Então, poxa, eu vou querer usar o 99Pay e 99. Eu quero pagar a corrida. Ok. Quero pagar minha comida. Vou usar 99Pay com minha 99 Food. Depois disso... Eu acho que... Aí eu vou parar por aqui, senão depois eu solto uma... Mas eu brinco assim, o que a gente consegue falar é pensar em novos cenários do que... Eu sempre do lado de fintech, que é onde eu consigo falar, eu vou pensar em o que está vindo de inovação e como que eu consigo aplicar isso nos meus outros negócios. Então é isso. Legal. Será que eu não consigo trazer... Quando eu penso em Pix, o que eu consigo trazer de inovação de Pix para essas jornadas que já existem e melhorar elas e deixar ela mais fluida? O que eu consigo usar de Open Finance para... É isso, talvez eu vou pedir ali um delivery. O que eu consigo usar dentro da jornada de Open Finance que eu consiga automatizar esse fluxo para que o pagamento seja algo mais fluido ainda do que realmente fazer ali o clássico de... Apesar de, por exemplo, o Pix... Tem uma jornada muito fácil, que é só... Quando você fala copia e cola, é copia, abre, cola. Uhum. Por que eu não consigo... Óbvio, se eu pagar com um saldo, perfeito. Não preciso, é só clicar pagar, eu paguei. É o jeito mais fluido que tem. Por isso que é o que a gente mais incentiva. Mas depois disso poxa, eu posso usar a infraestrutura que eu tenho de Open Finance para conectar algo tão simples quanto pedir uma comida ou uma corrida? Sim. E aí, enfim, aí depois entra... O que mais eu posso ter? Aí eu vou deixar aqui de curiosidade. Mas então, o que dá para fazer no business, por exemplo, de crédito, que eu consiga colocar dentro desse universo não só de payments, o que eu consigo trazer de crédito para dentro do universo de payments? Então, acho que esses são os desafios que a gente vai vendo, trabalhando. Se a gente acha uma oportunidade, a gente estuda, testa, fez sentido, vai em frente. Legal. E eu acho legal também que vocês... fazem bastante pesquisa com os clientes e também acabam publicando, né? Isso já era algo... Dá para 99 ou 99Pay tem isso no DNA também, assim, como é que... da onde vem essa escuta, assim? Eu acho que vem desde da própria 99, da minha irmã mais velha, 99, mas a 99Pay desde o começo vem com essa ideia de ter muito as coisas baseado realmente em dados. E dados é isso. Ou eu tenho o dado, que é, por exemplo, dado transacional, que eu vou lá, olho, analiso ele. Só que muitas vezes, quando você quer lançar um produto, você não tem um dado já pronto. Então, você precisa ir atrás. E a gente geralmente tem esse custo. Eu, particularmente, quando entrei na 99Pay, eu fiquei ali os meus primeiros 6, 7 meses. Eu assumi com a área de planejamento e depois eu também tive uma passagem pela área de exatamente pesquisa com o cliente, de User Insights. E aí é exatamente isso, é tentar, poxa, eu vou estudar uma oportunidade. Por exemplo, a gente chegou em um momento de estudar, será que eu vou lançar um cartão pré-pago para o meu usuário? Porque eu tenho isso para o motorista, será que vale a pena? E aí, como que eu decido isso? Fazendo pesquisa. Então, a gente foi lá, olhou, fez primeiro, e aí, enfim, primeiro uma pesquisa qualitativa para ver se faz sentido, se tem ali um feeling, mas qualitativa você só vai ter um feeling, você não vai saber se sim ou se não. E aí começar a desenvolver pesquisa mais em profundidade ou pesquisas quantitativas mesmo. E aí, enfim, e aí a gente decidiu, por exemplo, não acho que não é o caminho. Mas normalmente a gente faz isso desde algo mais simples, quanto deixa eu ver o entendimento dessa tela aqui. É isso, estamos falando aqui do meu aplicativo. Tá claro, eu quero mudar o layout. Isso faz sentido? Faz sentido. Ótimo, beleza, consigo seguir. Não, isso daqui não está fazendo sentido. Ou existe esse lado de pesquisa. E o último ponto, eu sempre trago que talvez ouvir o cliente quando ele está reclamando também funciona. Então, às vezes, o outro caminho que a gente faz é normalmente pegar as reclamações, quais são as principais reclamações, e tentar tirar dali exatamente entender e falar, cara, o que eu estou fazendo de errado? Cara, tem muita gente que fala assim, como você cria um micro SaaS, um SaaS, assim, cara, pega um cara que é grandão, tem um monte de coisa, vê as reclamações todas, escolhe uma, e aí você faz em cima daquela uma solução para atender, porque assim, o cliente está falando espontaneamente, ele pode estar... num dia ruim, etc., mas ele tá falando espontaneamente do que ele quer. Então, realmente é um lugar muito rico, assim, para se olhar, né? Então, a gente faz de 2 caminhos. O próprio ouvir o cliente quando ele está fazendo uma reclamação no nosso canal de atendimento. E o 2 é quando ele entra num canal, por exemplo, do próprio Banco Central, que por a gente ser uma empresa regulada, a gente consegue fazer isso. E eu acho que um ponto que eu gosto de comentar é
existe no Banco Central um ranking das 15 maiores instituições financeiras. Tem lá o top 15. Curiosamente, ficar em primeiro nesse ranking não é bom, tá? É bom a gente avisar aqui. É porque o primeiro lugar significa que você tem a maior quantidade de reclamações que você tem. Se você ficar em 15º, é a melhor posição que você tem que estar. E esse ranking, ele é um valor bruto ou ele é relativo? Não, ele é um índice. Ele é um índice, né? Baseado em quantidade de reclamações procedentes que você tem por base de clientes que você tem. Então, o Banco Central ele faz essa conta exatamente para ponderar. E aí entra todo mundo. Entra grandes bancos, entram as maiores fintechs, entra as 15 maiores instituições em número de clientes que tem. E aí, eu acho que é um ponto importante. Quando a gente tirou a licença e olhou a primeira vez... Puxa, a gente estava ali no top 5 do ranking. Hoje em dia, a gente já está em 12º desse... Acabou de sair há pouco tempo atrás o ranking, a gente está em 12º. O segundo é o terceiro com menos reclamações. A gente está exato. De baixo para cima. Né? Mas isso a gente fica muito feliz porque é algo que está no nosso dia a dia, que é... Poxa, eu estou acostumado a ouvir o meu cliente na minha central de atendimento e tentar resolver o problema e aprender com isso. Mas vou além. Se eu tenho um novo canal que mostra que é um canal regulado, que é o ranking de reclamações do próprio Banco Central, vou investigar ali também para entender o que eu estou fazendo de errado que talvez eu não estivesse vendo aqui. E aí, lá dentro existe toda uma classificação de motivos de reclamação. Então, você tem alguns motivos diferentes ali dentro que você pode ter. E aí, você consegue estratificar esses dados, trazer para casa, trabalhar e falar, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui para melhorar, e essa é algo que a gente fica muito feliz de ver, que a gente está avançando no ranking, indo mais para baixo. Legal. Bom, Luiz, eu queria te agradecer pelo tempo aí, cara. O papo foi excelente, passou super rápido. O case de vocês é muito legal, assim, e para mim acho que chama atenção como é que vocês vão fazer, né? Inicia, estuda bastante, usa dados, até o momento de acertar ali o fit e o negócio crescer como está crescendo, cara. Então, sensacional e obrigado aí pela participação. Que é isso, meu cara. Eu que agradeço. Eu sempre fico muito feliz de, na verdade, poder vir e contar um pouquinho dessa história, recente. Eu brinco que a gente tá novo aqui, mas a gente está crescendo bastante e ainda tem muita coisa por vir. Então, espero voltar aqui mais pra frente pra trazer e falar assim, lembra que eu falei lá que eu não podia falar? Vou vir aqui contar umas novidades aqui pra você. A gente já teve a oportunidade de repetir algumas conversas aqui e aí acompanhando, e é sempre um prazer. Obrigado novamente pela participação. Você que está nos ouvindo, deixa um recado para vocês que é Follow the Money. Entre no nosso portal, letsmoney.com.br, tem uma matéria sobre esse podcast que a gente gravou hoje, e também tem reportagem sobre todos os outros. Então, se teve algum que não deu tempo de assistir, você consegue consumir o conteúdo, compartilhar com o seu time e seguir bem informado. Então, acessa lá, letsmoney.com.br. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Valeu!